Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Hoje Jesus nos conta uma parábola para nos ensinar a importância de entender bem o nosso chamado ao seguimento de Jesus Cristo. Porque o nosso chamado é uma obra de salvação que deve acontecer dentro da nossa vida, para que possa também acontecer através da nossa vida e possamos conservar essa moeda de prata, que é o símbolo da salvação. A salvação é uma só. Não existe meia salvação, pequena salvação. A salvação, ela é uma obra de plenitude. Por isso Jesus, quando conta a parábola, no final, quando o patrão vai prestar contas, ele paga a mesma moeda a cada um daqueles que vieram em tempos diferentes, porque assim é a vida humana. Uns vêm mais cedo para o caminho, outros vêm em sua meia-idade, outros talvez virão somente no fim da sua vida. Mas o bem de salvação é o mesmo. O que nós precisamos fazer e entender é que nós estamos trabalhando para a salvação das almas. Nós que já estamos há mais tempo nesse caminho de serviço a Deus, nós precisamos entender que nós não devemos ficar buscando coisas a mais, recompensas por aquilo que nós fazemos. Nós precisamos entender que o que nós buscamos para nós precisamos também desejar para o nosso próximo, que é a salvação. Por isso que Jesus, contando essa parábola, ele nos chama a atenção sobre esse grande dom, porque nós não devemos ficar buscando ou
achar que nós merecemos coisas a mais daquilo que Deus mesmo quer nos dar, que é a plenitude, que é a vida eterna. Nós precisamos entender que o chamado de cada um de nós é um chamado para participar dessa missão de salvar almas. E nós precisamos se alegrar, dar graças a Deus que ainda há muitos que vêm no último momento da sua vida. E nós devemos dar graças a Deus porque assim nós vemos a obra e a providência de Deus que quer salvar o ser humano, que vai ao encontro do ser humano para que ele possa ter oportunidade para a sua salvação, oportunidade para alcançar o bem eterno. E nós não podemos ficar nos questionando ou questionando os outros, achando que nós merecemos mais, porque não há nada maior do que a salvação. Não há nada maior ou menor que nós devemos buscar nessa terra que não seja a salvação, o reino dos céus, a união com o próprio Deus. Por isso Jesus ele conta essa parábola para nos chamar a atenção que nós estamos participando da obra dele, nós estamos trabalhando na vinha dele. A vinha não é nossa. E o que ele combinou com cada um de nós é que se nós permanecermos fiéis e firmes nesse serviço para com essa vinha, nós alcançaremos o reino dos céus. Essa é a recompensa. Esse é o símbolo da moeda de prata, de um dia inteiro de trabalho. Por isso que nós precisamos ser mais generosos com os nossos irmãos e se alegrar por aqueles que muitas vezes, depois de uma vida desordenada, buscam voltar no caminho, se arrepender dos seus pecados e entrar no caminho de salvação. E o próprio Deus, ele dá a mesma graça que dá a cada um de nós, que já estamos há mais tempo, a essas pessoas. Somos nós que precisamos aprender a usar bem desse dom que o próprio Deus nos dá, para que assim nós possamos perseverar dia após dia nesse caminho de salvação das almas. Por isso que no final do Evangelho nós vemos ali como que Jesus Cristo, contando a parábola, ele vai ali colocar uma palavra na boca do patrão que nos chama a atenção sobre a nossa forma de agir, a nossa forma de se portar, a nossa forma de entender o discipulado e a missão que nós realizamos, o serviço que nós oferecemos a Deus e à sua igreja. E ali o patrão ele vai dizer: por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Quando o patrão ele fala isso, nos chama a atenção sobre aquilo que muitas vezes muitos tentam fazer com a obra de Deus, tomar posse da obra de Deus. Deixam de servir a obra de Deus para se servir da obra de Deus. É isso que esses empregados estavam querendo, se servir da obra de Deus para ganhar mais. Mas quando o patrão ele foi justo com aquilo que foi combinado, eles ficaram com inveja. E o patrão assim diz: ou estás com inveja porque estou sendo bom? Nós não podemos ter inveja do bem que é feito na vida dos outros. Nós precisamos nos alegrar e precisamos realmente nos unir a essa bondade do próprio Deus, que quer a salvação de todos, que quer a salvação da humanidade. Mas ela precisa corresponder a esse chamado. E esse chamado ele é correspondido na medida em que nós vamos dando passos de crescimento nessa generosidade para com o serviço de Deus, para que o nosso testemunho ele possa encantar muitas almas a desejar, querer permanecer e seguir este caminho que é o próprio Cristo, que nos leva ao reino dos céus, à salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.